Olá, eu sou a professora Geisa. Bem-vindos a mais uma aula de ciência. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a respeito das camadas da atmosfera. Mas primeiro, como é que é feita essa classificação de camadas da atmosfera? Bem, nós já estudamos lá no comecinho da nossa aula, nos primeiros vídeos a respeito da atmosfera, nós já estudamos que a quantidade de ar na atmosfera varia de acordo com a altitude, ou seja, quanto mais próximo da superfície da Terra estivermos, é maior a quantidade de ar. Quanto mais nós nos distanciamos da superfície da Terra, essa quantidade de ar vai diminuindo, vai ficando escassa. O ar vai ficando mais rarefeito. A gente chama assim, quanto menor a quantidade de partículas, de gases como oxigênio, nitrogênio, etc. Quanto menor a concentração de gases na atmosfera, mais rarefeito esse ar é. Então, à medida que vai aumentando a altitude, vai diminuindo a quantidade de ar. Uma coisa que é importante também para a classificação é a temperatura, porque diferentes altitudes aqui vai ter variações de temperatura. Então, tanto a variação de temperatura quanto a quantidade de gases e até o tipo de gás que tem em certas partes da atmosfera vão nos servir para classificar a atmosfera nessas 5 partes. A primeira camada é a troposfera, a segunda, estratosfera, mesosfera, termosfera e, por último, a exosfera. Vamos ver cada uma delas. Começando, aqui eu tenho um panorama maior aqui para a gente entender. Vamos começar aqui pela troposfera. A troposfera é essa camada da atmosfera que está mais próximo da superfície da Terra. É nela que contém a maior quantidade de gases, a maior quantidade de ar. Cerca de 90% de todo o ar da atmosfera está na troposfera. É nela também que ocorrem os fenômenos climáticos, como chuva, neve, enfim. E quanto mais próximo da superfície, também maior a temperatura. À medida que a altitude aumenta, como eu já falei, o ar vai ficando mais rarefeito, e à medida também que a altitude aumenta, a temperatura cai. É comum você ver, por exemplo, montanhas muito altas, no topo de montanhas muito altas, geralmente elas são cobertas de neve, mesmo o ano inteiro, independente se é verão, inverno. O topo dessas montanhas geralmente são cobertos de neve, porque é uma região onde a altitude é muito grande e a temperatura é muito baixa. Logo, geralmente elas estão cobertas de neve. O topo e lá na base da montanha não tem neve. Por quê? É só nas partes mais altas, as maiores altitudes, a temperatura vai aumentando, diminuindo na troposfera. Então, na troposfera ocorrem as mudanças dos fenômenos climáticos, é nela que está a maior quantidade de gases, né, atmosféricos, ok? Vamos à próxima camada. Há um detalhe, a troposfera vai de altitude da superfície até cerca de 15 quilômetros de altitude. Depois desses 15 quilômetros até mais aí aproximadamente 50 quilômetros de altitude, nós temos a estratosfera. A estratosfera, a quantidade ela ainda é um pouco densa, tem uma certa quantidade de gases nessa camada da atmosfera, mas ela tem bem menos gases do que na troposfera. Então, a estratosfera, que é essa segunda camada, o ar é pouco denso, mas ele se organiza em camadas. Os gases que tem nessa camada estão organizados em camadas também.
Nessa camada tem uma característica muito importante. A estratosfera tem uma grande quantidade de gás ozônio. O gás ozônio, então, forma uma outra camada que a gente chama de camada de ozônio. Você já deve ter ouvido falar a respeito da camada de ozônio. O ozônio ele tem uma característica muito importante para a preservação do nosso planeta. Ele consegue absorver parte da radiação solar. Então, quando os raios solares incidem e atravessam aqui a atmosfera, parte desses raios solares acabam sendo absorvidos pela camada de ozônio e não conseguem passar e chegar à superfície. Uma outra quantidade, é claro, chega à superfície terrestre. Os raios solares conseguem chegar, mas não todos, porque a grande parte de raios solares acabam, de radiação UV, acaba sendo absorvida pela camada de ozônio. Então, você vê a importância da camada de ozônio, porque apesar de que os raios solares eles são importantes, nós precisamos dessa radiação para que o nosso corpo metabolize a vitamina D. Ele é importante, a radiação solar, os raios solares são importantes, mas eles também, em excesso, eles são prejudiciais à nossa saúde. Pode causar câncer de pele, cegueira, afeta a nossa visão, enfim. Então, a camada de ozônio tem uma importância muito grande, porque ela filtra essa quantidade de radiação ultravioleta que vai chegar até a superfície da Terra, ok? E essa camada de ozônio está na estratosfera. Na estratosfera, as temperaturas já são um pouquinho, já estão variando ali em torno de menos 80 graus Celsius. Então, é uma região um pouquinho mais fria. Mesosfera é a região, a camada do meio. Ele está entre a estratosfera e a termosfera. A mesosfera é das regiões mais frias também. A temperatura dela cai muito rápido. Ela é uma região bem fria, pode chegar a menos 100 graus Celsius. É nessa camada que a maioria dos meteoritos, eles acabam queimando. Quando um meteoro se aproxima da Terra, quando ele chega na mesosfera, o atrito dele com as poucas partículas de gases que tem nessa camada, o atrito faz com que esse meteoro acabe explodindo ali mesmo na mesosfera. E dificilmente vai chegar alguma partezinha desse meteoroide vai passar para a troposfera e vai chegar à superfície da Terra, dificilmente. Quando algum pedacinho desse meteoro chegar até a Terra, o que pode acontecer, aí ele já é chamado de meteorito. Quando um meteoro cai na Terra, ele passa a ser chamado de meteorito. Mas a maioria deles, quando chega na mesosfera, ele acaba sendo queimando e explodindo ali mesmo no céu, que é o que nós chamamos a explosão dele causa uma luz que nós chamamos de estrela cadente. Você já deve ter ouvido falar de estrela cadente. Nada mais é do que um meteoro que acabou entrando na atmosfera e quando chegou na mesosfera, ele começou a pegar fogo. E ali mesmo ele geralmente é destruído. Então, a mesosfera aí vai atuar na proteção do nosso planeta, porque é nessa camada que ocorre a destruição dos meteoros. Nela também, né, na mesosfera, é onde nós temos os balões climáticos e os aviões supersônicos conseguem subir até essa camada. Acima da mesosfera, nós temos a termosfera. Termos significa energia, calor.
ela se inicia aproximadamente a 85 quilômetros de altitude e vai até aí cerca de 600 quilômetros. De uma camada para outra não tem um limite muito bem determinado. Esses valores que eu falo de comprimento, de altura aí, é um termo aproximado, tá bom? Nessa camada a temperatura volta a aumentar, porque nessa camada da termosfera existe uma grande quantidade de íons. Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Então, nessa camada tem muitos íons. E isso faz com que a temperatura, essa grande quantidade de energia, faz com que a temperatura aumente, então uma região muito quente. Essas partículas, esses íons, também ajudam na questão de transmissão de ondas de rádio. Quando uma rádio aqui na Terra emite um sinal, essas ondas de rádios poderiam ser perdidas para o espaço e não chegar até um ouvinte em alguma outra região. Mas, por ter essa camada, esses íons impedem que as ondas de rádio se dissipem para o universo sideral. Então, as ondas de rádio não passam para fora da atmosfera. Eles acabam sendo, quando, olha, a onda de rádio vai subindo e chega à termosfera, ela continua e ela pode ser transmitida aqui. Ela não passa da termosfera por causa da quantidade de íons que é presente aqui. Então, ela é muito importante. É nela também que ficam a maioria na termosfera, que ficam a maioria dos satélites de comunicação, ok? E é nela também que ocorre a aurora boreal e a aurora astral. Então, nós temos aí grande importância, grandes características na termosfera. Um detalhe é que entre ali a termosfera e a mesosfera, existe uma camada que a gente chama de ionosfera, que ela inclui tanto a mesosfera, como eu falei, como a termosfera. Se não fosse pela presença desses íons aí, nessa região, que a gente chama também de ionosfera, as ondas de rádio, como eu falei, seriam perdidas para o espaço sideral. Por último, não menos importante, nós temos a exosfera. É a última camada. O limite dela não é muito bem definido. Pode chegar aí a 10 mil quilômetros de altitude. Então, não tem uma definição muito certa. Pode ir, há quem diga que ela pode chegar até o infinito, mas não. Ela tem não tem um limite definido, mas chega um ponto em que não há mais ar. A quantidade de ar, de gases na exosfera é ínfima, muito pequena, praticamente inexistente. Então, é muito pequeno. Chega um ponto em que não tem mais ar e aí já não faz mais parte da atmosfera terrestre. Nesse ponto já não tem gravidade, nele também tem muitos dos satélites. A exosfera, então, é o limite entre a atmosfera e o espaço sideral, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Essas são as 5 camadas da atmosfera. Cada uma tem uma característica diferente e cada uma tem algo de muito importante e muito interessante. Que vocês tenham entendido. Nos vemos na próxima aula. Tchau!